Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar de uma empresa de energia, a empresa Equatorial. Ela é listada em bolsa com ticker EQTL3. E sobre ela a gente vai tentar destrinchar aí qual é a situação dessa empresa em relação aos seus pares. É uma empresa interessante, vale a pena estudar esse case, vale a pena se aprofundar nessa empresa, se debruçar sobre os seus resultados, sobre a sua operação em si. Bom, é isso que a gente vai conversar hoje. Antes da gente iniciar, é importante destacar que esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda de ativos, e que tal situação só pode ser realizada por você após uma análise prévia e aprofundada, e de preferência com a ajuda de algum analista que seja habilitado e registrado que possa acompanhá-lo nessa busca pelos melhores ativos. Bom, a Equatorial é uma empresa aí que iniciou seus trabalhos, iniciou sua atuação ali no estado do Maranhão. Ela tem aí uma representação, podemos dizer, aí bem ampla. Ela vem expandindo suas operações para além do que ela foi criada. Inicialmente, ela tratava basicamente da distribuição de energia, ou seja, ela fazia a distribuição da energia elétrica nas cidades ali do Maranhão. Com o tempo, ela, como muitas outras empresas do ramo elétrico, notaram a necessidade de diversificar sua atuação. Por quê? Porque em momentos de crise, em momentos de dificuldade de geração de energia, de transmissão de energia, ela que na ponta final faz a distribuição, é quem mais sofria nesses momentos. Então ela se viu com o dilema de permanecer apenas fazendo a distribuição nas cidades em que ela já atuava ou expandir para as outras áreas da elétrica. E é isso que ela tem feito aí nos últimos anos. A Equatorial ela vinha apresentando aí atividade aí tanto principalmente na distribuição quanto na geração através do seu braço da sua controlada que faz essa operação, e também vem investindo aí nas concessões de transmissão. Ou seja, a gente pode dizer que a Equatorial é um pacote completo, mas isso não é exclusividade dela, diga-se de passagem. Muitas empresas do ramo vêm caminhando nesse sentido. Energias do Brasil é uma, a Engie, que é uma empresa bem mais madura do que a Equatorial, também vem atuando nesse sentido, a Neoenergia, então várias empresas, a Copel, várias empresas do ramo de energia elétrica vêm atuando no sentido de diversificar a sua atuação. A gente já falou em vídeo anterior aqui que basicamente nós temos 3 áreas de atuação quando fala do setor elétrico, que é distribuição, o outro é geração e o terceiro é transmissão. Desses 3, o mais rentável, ou seja, aquele filezinho mignon, aquele que todo mundo fica de olho, é o de transmissão. Por quê? Porque esse tipo de contrato para transmissoras de energia funciona de uma forma diferente do que para a geradora e para a distribuidora. Ou seja, tendo ou não tendo energia elétrica passando nos cabos, a empresa concessionária que presta o serviço recebe a sua receita. É a chamada RAP. Então, essa receita da transmissora ela é garantida, ela é fixa, permitindo assim uma maior previsibilidade. Ela é feita, claro, como todos os outros contratos de concessão, é feita ali a sua avaliação a cada tempo, né? A cada ano, a cada 2 anos, a cada 5 anos, ou seja, ciclicamente. Mas isso aí não interfere propriamente na questão do recebimento do recurso, diferentemente de quem trabalha com distribuição e geração. Ou seja, para geração e distribuição, o importante é ter uma condição favorável de chuvas, uma condição favorável econômica, para que eles possam produzir e distribuir, ou seja, vender essa energia elétrica para o consumidor final. Bom, para continuar a nossa conversa a respeito aí da Equatorial, eu trouxe alguns números aqui, a gente vai avaliar, passar uma olhada rápida sobre alguns números da Equatorial, mas não apenas dela. A gente vai fazer aqui uma avaliação rápida em relação a alguns pares dela. Eu escolhi aqui para analisar juntamente com a Equatorial a Copel, que é a companhia de energia elétrica lá do estado do Paraná, e também a Neoenergia, que é aí do grupo Iberdrola, que é um grupo espanhol que já tem um bom tempo atuando aqui no mercado nacional. Bom, essas três empresas atuam basicamente de forma semelhante, claro que em escala diferente.
Então seria uma boa comparação para a gente entender o case de Equatorial. Para começo de conversa, a gente vai logo para o indicador P sobre VP, ou seja, preço sobre valor patrimonial, para a gente tentar identificar se existe aí uma vantagem competitiva você comprar ações da Equatorial em relação a empresas essas outras duas empresas. Nós temos aqui atualmente o PVP da Equatorial a 2,42. Temos aqui o da Neoenergia, num valor de 0,97 e temos aqui o da Copel a 0,81. Bom, a Copel ela se destaca na relação PVP, principalmente por um fator que a maioria dos investidores não gostam de se associar, que é a relação com o Estado. A Copel ela tem o dedinho do Estado nela, ou seja, o Estado do Paraná possui o controle da Copel e acaba influenciando em momentos de crise política, crise econômica, na sua gestão. Isso aí não é bem quisto pelo mercado. Então, esse talvez seja o fator principal para que a gente encontre a Copel aí num valor mais descontado, ou seja, com um bom desconto em relação ao seu valor patrimonial. A gente recordando aqui dos ensinamentos de Graham, ele diz que o interessante é sempre a gente tentar adquirir empresas que apresentam um desconto em relação ao seu valor patrimonial. Ou seja, empresas que tenham um valor abaixo do valor patrimonial, para que você já compre essas ações com um certo ganho já no bolso, né? Então, se você compra uma ação da Copel, por exemplo, você não está pagando o valor que ela vale, você está pagando menos do que ela vale. Logo, você já tem um ágiozinho ali para você, um ganhozinho para você embolsar. Então, é como se fosse uma certa proteção contra quedas. Claro que essa proteção não é uma coisa estática, fixa, né? Não é algo que você possa dizer que está totalmente blindado, já que a ação pode vir a cair mais ainda. Mas, de uma certa forma, é bem mais seguro você comprar uma ação descontada do que uma ação com preço cheio, ou até com ágio, como é o caso aqui da Equatorial. A Equatorial, como eu falei, tem um ticket de 2,42, ou seja, está sendo negociada a 2,5 vezes o valor patrimonial dela. Então, tecnicamente, não seria uma boa recomendação de compra, uma boa avaliação para compra, analisar a Equatorial apenas desse ponto de vista. Claro que aqui a gente tem que observar todo um panorama, e a gente está só falando desse indicador especificamente. Então, sob a ótica única e exclusiva desse indicador, a Equatorial talvez fosse, nesse caso aqui, na comparação dessas três empresas, seria o pior caso para se investir. Bom, mas como eu falei, esse não é o único indicador que a gente tem que avaliar. A gente tem um preço sobre lucro que varia também da seguinte forma. A Equatorial tem um valor de 8,52, a Copel 3,73 e a Neoenergia 5,72. Novamente aqui a gente vê uma relação que tende muito mais a questão aqui da empresa do Paraná. Por quê? Principalmente porque a Copel apresentou aí nos últimos exercícios aí um resultado muito, muito expressivo. Mas só que esse foi um resultado não recorrente. Então isso impactou nos seus indicadores, principalmente no preço sobre lucro, que é a relação em que o lucro vai gerar o valor de retorno para você por quanto você pagou. Então ela gera aí esse valor bem abaixo das suas concorrentes. Mas destacando que é devido a um resultado não recorrente, ou seja, a gente não espera que isso vá acontecer nos próximos exercícios. Em segundo lugar, nós temos a Neoenergia, com valor de 5,72. E terceiro, a Equatorial, com 8,52, ou seja, a gente teria que esperar aí 8,52 anos para conseguir, de acordo com o último resultado, né, para conseguir obter o valor investido na ação. Então, desse ponto de vista também, desse indicador, a Equatorial não seria tão interessante. Bom, então, basicamente, esses dois indicadores de valuation aí que eu apresentei, indicam a Equatorial como sendo a pior opção no caso das três. Mas, como eu falo, a avaliação não pode ser feita com base apenas em dois indicadores. Vamos agora para indicadores de eficiência. Nesse caso, o jogo inverte.
No caso dos indicadores de eficiência, nós temos aqui a margem bruta da Equatorial girando em 38,08, a da Copel 27,70 e a da Neoenergia variando em 24,54. Ou seja, a gente pode verificar aqui que em termos de eficiência de margem bruta, nós temos aqui a Equatorial muito mais, com resultado muito mais forte, muito mais vigoroso do que as demais. Isso aí já mostra para a gente uma outra visão, que seria o quê? A Equatorial, ela tem sim um bom retorno em relação às suas operações. Ela consegue gerar mais receitas em relação ao seu patrimônio do que os seus pares. Logo, ela tem muito mais eficiência. A margem EBITDA dela também é a melhor do grupo das três, né? A margem líquida, ela cai um pouco, perde um pouco aí para a Copel, mas devido justamente a esses resultados não recorrentes que vieram aí nos últimos exercícios aí da Copel. A gente não espera que isso vá se repetir. Então, provavelmente, nos próximos exercícios vai se regularizar e, novamente, nesse termo aqui da margem líquida, a Equatorial vai mostrar de novo o primeiro colocado, ser a primeira colocada nessa relação entre as três. Em relação ao seu endividamento, nós podemos dizer que ela tem um endividamento relativamente controlado. A sua dívida líquida por EBITDA está em 1,94, ou seja, ali abaixo ali dos 3, dos 2,5, né? Que geralmente essa é o nível de endividamento máximo suportado para empresas de crescimento. Nós estamos falando de uma empresa de crescimento, é importante destacar isso, pessoal. A Equatorial, ela não é uma empresa que que esteja segmentado fortemente na questão do seu dividendo. Ou seja, não é a distribuição do dividendo que traz a informação interessante para a Equatorial. É muito mais a questão do crescimento. Então, em questão de crescimento, a Equatorial ela apresenta aí um endividamento, uma dívida líquida por EBITDA de 1,94, ou seja, bem abaixo de 3, que é ali dos pares desse ramo, desse setor financeiro, né? Desse setor da indústria elétrica. Isso aí pode ser confirmado pelo indicador de taxa anual de rendimento, né? A taxa anual de crescimento da Equatorial, ela gira em 19,79%, bem acima da Copel, que é 4,51%, e acima da Neoenergia, que é 16,97%. E isso é muito interessante, como eu falei. Quanto maior é a eficiência da empresa, maior vai ser essa taxa de crescimento de receita. Maior vai ser a captação de recurso e maior vai ser a sua margem EBITDA. E é isso que a gente consegue verificar. Muito embora os indicadores de valuation estejam um pouco mais esticados, a gente olhando para a parte operacional da Equatorial, a gente consegue observar que é uma empresa muito mais enxuta, muito mais com condições de brigar no mercado do que os seus pares. Isso aí traduz para a gente que o valuation, na verdade, está refletindo o que o mercado está verificando da operação. O mercado esticou o preço, esticou a cotação da Equatorial justamente por entender que esse é um case interessante, que esse é um case de crescimento e um case que vem mostrando uma boa eficiência operacional. Basta que a gente veja esse índice, essa taxa de composição anual e veja aí a questão da sua dívida controlada e das suas margens que são as mais alavancadas. Bom, é interessante a gente destacar novamente, essa empresa Equatorial é uma empresa de crescimento. Ela não é uma empresa que distribui muitos dividendos. E se você for buscar essa informação, provavelmente você vai ver que a Copel tem um dividend yield muito maior, muito mais elevado do que a Equatorial. E aí, no caso de você avaliar qual a ação, qual a empresa que talvez seja mais interessante para você, pense primeiro da seguinte forma: você busca maior rentabilidade através de dividendos, uma empresa madura que distribui dividendos, ou você prefere muito mais uma empresa de crescimento? Bom, seguindo o preceito do Barsi, nosso grande investidor, mega investidor da Bolsa, as empresas de dividendos elas têm que apresentar também crescimento.
E se esse crescimento for um crescimento muito pungente, for relativamente alto, ela tem muito mais, ela se torna muito mais interessante do que propriamente uma empresa que apresente lá os seus dividendos recorrentes, né? Se a gente pensar apenas do ponto de vista de dividendos, a gente teria que buscar aí um valuation aí que trouxesse um dividend yield pelo menos de 6%, né? Como o mercado costuma classificar as empresas boas pagadoras de dividendos. E nesse caso, aí volto a falar, a Equatorial não se encaixaria. A única das três que estaria, de fato, bem colocada nesse sentido seria a Copel, seguida aí da Neoenergia e depois da Equatorial. Agora a gente tem que também trazer uma informação que é interessante. A Equatorial, ela não está ainda com toda a sua operação 100% funcionando. Ela ganhou algumas concessões para fazer transmissão de energia e está concluindo aí as suas linhas de transmissão. Então, em breve, provavelmente teremos aí um aumento, um acréscimo na sua receita que vai impactar provavelmente aí na sua distribuição de dividendos. Então, nós estamos falando ainda de uma empresa que está, como eu falei, crescendo, uma empresa que está aplicando seus recursos, que está trazendo o seu operacional ali enxuto para entregar bons resultados. Então, a Equatorial, no meu modo de ver, é uma empresa interessante para ser avaliada, para ser analisada, né, para ser identificada como um possível case de investimento. Claro que você tem que avaliar de acordo com o seu projeto estratégico, o seu plano estratégico, de acordo com o seu perfil de investidor. Você tem que avaliar de acordo com o que você está pensando, né, de acordo com o que você planejou, se para curto, médio e longo prazo. E nesse caso aí, se a Equatorial fizer sentido para você, talvez seja uma boa empresa para você analisar. Vocês, se tiverem um pouco mais de interesse, busquem lá no RI da empresa quem são as participações societárias. Vocês vão ver que não tem gente boba investindo na Equatorial. Grandes fundos de investimento, inclusive internacional, investem na Equatorial, têm presença nessa empresa. Olha, se os grandes investidores eles ficam de olho na Equatorial, nós também deveríamos estar pelo menos atento às suas ações, aos seus movimentos. A cotação atual da empresa aí teve um leve aumento, mas ainda não chegou no patamar pré-pandemia, né? Durante a pandemia a empresa apanhou bastante, como todas as outras empresas do setor, e ela ainda não conseguiu se recuperar plenamente. Mas isso muito também por conta do setor. O setor como um todo não conseguiu se recuperar. À exceção de Taesa, que deu uma disparada, uma espichada bem grande, todas as outras empresas aí do setor financeiro, elas estão meio que lateralizando. Em parte por conta da crise hídrica, em parte por conta dessas oscilações políticas e econômicas, em parte também por conta da oscilação do mercado. O mercado ele está apreensivo por conta de todos esses macroindicadores econômicos e financeiros que vem se apresentando aí ao redor do mundo, né? Nós temos aí a previsão possível de uma alta inflação nos Estados Unidos, inflação aqui no nosso país. Tudo isso daí vai afetar fortemente a Bolsa se de fato se concretizar. Ou seja, se a Bolsa, se a inflação americana disparar, se a falta de peças for... a falta de peças, de máquinas e de mão de obra qualificada permanecer aí como centro das atenções da indústria, provavelmente isso vai afetar a economia, provavelmente vai afetar muito fortemente a Bolsa. Então a gente pode ter aí movimentos de oscilação na Bolsa muito, muito fortes aí no curto e médio prazo. Bom, isso é o que eu queria trazer para hoje, espero que tenham gostado. E antes da gente encerrar, gostaria de perguntar a vocês se vocês investem em Equatorial, o que vocês acham dessa empresa? Vocês acham que é um bom case? Vocês acham que é a empresa que se mistura distribuição, geração e transmissão é interessante para se ter na carteira? Vocês acham que é uma empresa que não tem nenhum diferencial em relação a outros? Coloque aí nos comentários qual é a impressão de vocês. Eu, como falei para vocês, eu tenho essa empresa na minha carteira, acho muito boa, acho muito interessante para o meu planejamento estratégico, ela faz muito sentido, tá certo? E estou aportando sempre que posso. Antes da gente encerrar, vamos aos nossos recadinhos. Bem, é isso que nós tínhamos para hoje.
Espero que tenham gostado e agora chegou aquele momento de pedir seu apoio para fazer nosso canal chegar a mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal, nos ajude a fazê-lo crescer, ativa aí o sininho das notificações que está aí ao seu lado, compartilha com seus amigos e familiares, dá aquele like maroto, aquela voadora no like se você gostou do vídeo, faça seus comentários no campo abaixo e nos siga nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e nosso Facebook. Eles estão descritos aí nas informações do vídeo. Obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau!